Oi, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Lu, esse é o Biscoitinho da Sorte Diferentona e bora começar. Hoje eu queria falar sobre uma coisa que acabou de rolar comigo. Ontem eu tava trocando uma ideia com uma amiga minha por mensagem e aí a gente entrou numa super toca do coelho, assim, que é pensar como as coisas teriam sido se a gente tivesse feito escolhas diferentes, sabe? E aí, bom, antes de qualquer parada, eu acho que vai virar um super novelo esse papo, então eu queria começar só, né, porque a terapia tá em dia. Então, antes da gente perder o fio da meada, acho que é super importante que você ouça isso, porque eu ouço isso com alguma frequência e mesmo assim eu esqueço. Então, é um exercício que a gente precisa fazer de se lembrar disso sempre que puder. Porque a vida vai passando e a gente acaba esquecendo esse detalhe, que é um super detalhe, que é o seguinte. As escolhas que a gente fez no passado, elas refletem o conhecimento que a gente tinha, as circunstâncias em que a gente estava e as ferramentas que a gente possuía naquele momento. E esses foram os fatores decisivos que nos trouxeram para onde a gente está. Ok? Isso, assim, é fundamental. Antes da gente desbravar esse mundo de possibilidades, do que poderia ter sido e quais fatores levaram a gente a mudar ou a não mudar, é muito importante entender isso. E eu sempre falo isso pra mim mesma, eu tenho isso anotado num quadrinho meu, mas mesmo assim, a gente tem a tendência de esquecer disso e, cara, às vezes fica triste, às vezes fica frustrado, então eu acho que vale muito a gente trazer essa reflexão agora, e aí eu vou te dar uns segundos pra deixar isso sedimentar em você, assim, porque é muito importante ter isso na cabeça. Bom, ok, estamos de acordo. Ok, vamos fazer as pazes com isso, então. Inclusive, eu acho que a gente só consegue fazer as especulações depois, né, que a situação passa, porque a situação passou. E aí, em geral, a gente vai ter novas ferramentas, novo conhecimento e novas experiências que vão permitir que a gente especule as saídas alternativas. Mas só agora. Porque a coisa já passou, já acabou. Então, assim, você precisava da experiência para poder ter as ferramentas e entender como poderia ter sido diferente. Porque aí, agora, com novas situações, ou às vezes uma mesma situação se repetindo, você vai ter aquele conhecimento anterior para você usar. Entendeu? Então, é isso. É doido, mas é isso. Ok. Tudo bem. E aí é lindo, porque eu pareço super esclarecida, assim, tudo resolvido, nenhum problema, mas se você já ouviu os outros episódios, isso é tudo aparência, então não se engane com essa vozinha aqui de pessoa resolvida, não tem nada resolvido não, vamos que vamos. Bom, o papo então com a minha amiga, ela tava numa defesa de um conhecido dela, assim, uma defesa de doutorado, e ela ficou super impressionada com a quantidade dos dados que ele tinha lá, que ele obteve, e a quantidade de artigo científico que ele conseguiu publicar em revista internacional, de respeito, enfim. Tudo muito impressionante. Eu mesma, né, quando ela tava me falando, fiquei bem impressionada também. E não tem jeito. Não tem jeito. A gente vai se comparar. Porque ela passou por uma situação parecida, trabalhou num laboratório, não sei se foi o mesmo laboratório, um laboratório parecido, enfim, conectado, e ela não teve os mesmos resultados. E ela me mandou mensagem sobre isso, assim, tipo, vendo todas as coisas que ela não conseguiu fazer, que ela podia ter feito diferente, o quanto ela podia ter se esforçado mais, enfim. Entrou numa pequena uma espiralzinha de autodepreciação, assim. E no fim, ali, com a terapia em dia, ela pontuou, né, que ela entendia que olhando pra trás, ela conseguia agora ver aonde ela poderia ter feito diferente. Acho nem que ela nem comentou que ela errou, ela poderia ter feito diferente, né? Então, aquele negócio, depois que a situação passa, a gente tem olhos novos pra ver uma situação e mudar um pouco como poderia ter sido, né? Beleza. E aí, ela falou, cara, eu tenho anotação durante o doutorado. Ela fez tipo um diário, assim, não sempre, mas com alguma frequência. E aí ela revisitou isso e viu que muito frequentemente ela escrevia que ela estava tentando dar o melhor dela, que ela estava dando o melhor dela, assim.
Então, tem essa parada também. Eu fiz isso também, fiz algumas anotações durante o doutorado, e aí eu revisito e eu falo, meu Deus, eu realmente não sabia como fazer diferente. Então, assim, por mais que a gente, depois que passa a situação, a gente ache que durante a situação a gente poderia ter feito melhor, provavelmente não tem como, porque a gente não tinha aquelas ferramentas. Então, isso tem que estar sempre em mente, mas a gente nunca fica com isso em mente, né? Quando a gente está se autocriticando. De toda forma. Eu achei muito interessante porque ela me fez lembrar de uma coisa que eu passei no mestrado. E, cara, assim, eu tenho certeza que você que está me ouvindo também já passou por coisas do gênero. E então eu vou falar, mas assim, provavelmente é algo que você vai se relacionar, então, bom, vambora. Eu fiz o mestrado, na época eu já tinha experiência com meio ambiente e remediação, e eu já tinha feito restauro no patrimônio pétreo. E aí você pensa, bom, vamos fazer um mestrado num dos dois, certo? Errado. Porque não é assim que a banda toca. Uma das coisas que aconteceu muito na minha vida é que eu nunca antecipei muito os meus passos. Eu sabia onde eu queria chegar, mas eu não sabia muito como chegar lá. E aí eu ia fazendo o que era possível, né? Eu, nunca tive um respiro de chegar, respirar e pensar, agora eu tenho que fazer tal coisa para chegar naquele negócio ali. Por exemplo, sei lá, se eu quisesse ser mergulhadora, a primeira coisa que você tem que aprender é a nadar, certo? E não como mergulhar de um prédio de 30 andares. Basicamente isso. Então, assim, você tem que fazer um caminho, tem que percorrer um caminho para chegar num determinado ponto. Eu não sabia disso, eu não entendia isso. Eu não tinha muito para quem perguntar, eu não sabia bem, eu nem sabia quais eram as perguntas. Então, eu fui só vivendo e fazendo o que estava no meu alcance. E eu acho que a maioria das pessoas é assim. Eu não acho que a gente tem tantas pessoas que planejaram onde elas chegaram. Até porque, conforme a gente vai andando, a gente vai mudando um pouco de cabeça, né? Então, tem isso também. Bom, então, mestrado, área nova. Vamos lá. Só que assim, hoje, vocês já ouviram alguns dos meus episódios em que eu falo, tem que aceitar que você vai ser ruim numa coisa nova. Você tem que se permitir e tal. Beleza. Isso é o que eu falo. Mas o que eu faço? No mestrado, o que eu fiz? Fiquei extremamente frustrada porque eu era péssima no meu mestrado. Você tem que aceitar que você vai ser ruim numa coisa que você acabou de começar. Ainda mais se é uma área nova. Então, assim, você precisa de um período para aprender aquele assunto. Não tem jeito, você não vai nascer sabendo. Ainda mais mestrado e doutorado, que são áreas que você está desbravando conhecimento. Existe um conhecimento, mas precisa de inovação. Enfim. Cara, teve muito choro. Teve muita decepção. Teve também. Eu via todo mundo progredindo e eu sentia que eu estava afundando. Sendo péssima, tirando notas na média ali, cravadinha para passar. E na época, óbvio que fugiu da minha compreensão, é que todo mundo daquele meu laboratório era engenheiro de formação. No mínimo, eles eram engenheiros de formação. E que as graduações eram em áreas correlatas. Então, assim, a pessoa que estava mais distante do assunto era um engenheiro civil que namorava uma engenheira de materiais. Então, assim, eu não entendia que todo mundo tinha o plano de fundo de vida naquele contexto. Eles, inclusive, eram daquela faculdade. Detalhe, cereja do bolo. Eu não só troquei de assunto, eu troquei de universidade também. Enquanto eu via vários colegas meus de formação de geologia fazendo mestrado e doutorado na universidade de formação deles. Então, assim, eu não percebia, na época me faltou percepção de que todas essas mudanças, elas têm muito impacto na sua vida, no seu desenvolvimento e nas suas notas, enfim. Então, assim, todo mundo estava, de uma certa forma, inserido nesse meio e eu estava tendo que aprender muita coisa naqueles 2 anos que foram o mestrado, assim. A minha vantagem é que eu já sabia como eu aprendia. Então, assim, isso me poupou um pouco de tempo. Mas saber aprender não resolve. Você ainda tem que adquirir e absorver aquele conhecimento. E, assim, você tem uma vida também, né? Então, você come, você se prepara para as coisas, você estuda para a prova. Você tem toda uma vida, além só do estudo e de aprender a matéria nova que está sendo apresentada, né? Eu
eu ainda tive, além dessa experiência em si, eu fazia algumas análises num centro de mineralogia, e aí, de tecnologia mineral. E aí eu esbarrei num conhecido geólogo também, que fez graduação mais ou menos na mesma época que eu, e a gente já se conhecia da época que eu trabalhava com restauro nesse centro. E ele estava fazendo mestrado dele também. E aí eu vou falar porque ele talvez lembre dessa história. Eu tava um dia com ele, assim, já tinha passado 1 ano e pouco do começo do meu mestrado, ele tava mais ou menos no final do dele, e aí ele contou pra mim, ele falou, cara, você não acredita, eu descobri um mineral novo. Mano, quando ele me falou, eu fiquei tão impressionado, eu tipo, dei gritinho na sala, tipo, caraca, um mineral novo, que loucura. Eu até achei que ele pudesse nomear depois dele, né, mas ele falou, não, pra nomear mineral hoje em dia você tem que seguir as regras todas, tem uma regra certinha de como é que vai ser o nome do mineral, eu não posso nem brincar com nada. Eu falei, nem pode colocar uma letrinha a mais? Ele falou, acho que não. Mas eu fiquei muito encantada, eu fiquei muito, realmente apaixonada por essa informação, assim, porque quando você faz geologia, você não imagina que tem nada para ser descoberto mais, sabe? Tudo já foi mapeado, tudo já foi conhecido. E aí ele falou isso, e eu achei muito maneiro. Ao mesmo tempo, eu senti inveja. Eu sei, é feio de falar, eu sei. E a parada eu senti inveja na cara dele. Tipo, eu não consegui disfarçar a minha cara de tipo... Eu juro pra vocês, eu comemorei, eu fiquei empolgadona, eu falei, e eu realmente estava muito feliz com a vitória dele. E ao mesmo tempo eu olhei pro meu prato e falei, nossa, eu não tô fazendo nada de legal assim. E aí, eu sei, tipo, é meio feio, né, falar isso. Acho que a gente não deveria falar isso em voz alta, talvez, não sei. Mas eu acho que é importante mostrar que acontece, sabe? É o que você vai fazer com esse sentimento que importa. E o que eu fiz foi, cara, eu tô muito feliz pela sua vitória, mas eu tô, tipo, assim, eu não tenho nada parecido pra relatar, sabe? Tipo, eu não posso te contar que eu descobri nada. Eu, na verdade, tô levando bomba e... Nossa, minha pesquisa tá muito longe do que eu gostaria que ela tivesse e tal. E aí, a primeira parada, assim, real, foi que eu fiquei com muita vergonha. E aí eu pedi desculpa pra ele, assim, de tipo, pô, desculpa e tal. Eu tinha acabado de tirar uma nota ruim. Tava meio preocupada também. E aí, eu falei, cara, foi mal. Tipo, eu tô parecendo super invejosa. Não é minha natureza, sabe? Tipo, eu não queria, sei lá, desmerecer nada e tal. E aí, ele falou, cara, olha só, eu tô fazendo isso desde a minha graduação. Eu tô pesquisando esse mineral especificamente desde a minha graduação. Eu conheço ele de cabo a rabo, eu sonho com ele. Ele tá no meu dia a dia, assim, tipo, o meu laboratório é especializado nele. Então, na verdade, eu agora sou especialista nele, mas assim, o meu laboratório me deu todas as ferramentas para eu poder aprofundar o meu conhecimento nesse mineral especificamente, tá? Ele é meu assunto. Eu já publiquei artigos, já fui para conferências. Na verdade, eu só falo dele, assim. Praticamente, eu só falo desse mineral. E, cara, eu cheguei aqui, eu descobri uma parada e isso é meu, eu concordo. Isso realmente é só meu esforço. Mas, cara, teve muito trabalho em cima disso, assim. Tipo, pra você descobrir uma coisa como essa, você tem que investir muitos anos de pesquisa mesmo para você conseguir chegar numa parada e cravar ela e falar, não, é isso mesmo. E eu tive muitas dúvidas também, sabe? Tipo, eu não tinha certeza que eu tava descobrindo um mineral, a gente precisou fazer várias técnicas novas para poder confirmar que era mesmo um mineral diferente dos outros e tal. E aí, cara, sério, tipo, isso me desbancou tanto, porque primeiro que eu tava, né, envergonhada de ter remotamente demonstrado que eu tava envergonhada, que eu tava com inveja. Mas eu meio que dei uma lacrimejada e uma leve chorada e agradeci a ele. Eu falei, cara, você não faz ideia de como foi importante isso que você falou, assim, porque realmente a gente não dá valor ao trabalho que dá você se especializar numa coisa, sabe? E, cara, esforço realmente merece reconhecimento. Eu achei muito legal que ele não tratou a pesquisa dele como uma coisa que ele fez em 2 dias, sabe? Ele falou, não, isso teve muito esforço, assim, tipo, deu muito trabalho.
E eu acho que isso também se relaciona muito com hoje em dia, né? Porque a gente vê os resultados, sei lá, nas redes sociais, é tudo tão rapidinho, é tudo tão... Ninguém vê o trabalho duro que tem atrás, porque, sei lá, não tem tempo, né? Tipo, tempo hábil pra mostrar como é feito de verdade um trabalho. E aí eu fiquei tão feliz dele ter, né, me trazido um pouco de volta pra realidade e tal. A gente também nunca sabe o preço que vai custar uma devoção ou um trabalho ou um empenho desse, entendeu? Tipo, ele falou, cara, eu deixei de viajar algumas vezes, eu deixei de fazer certas paradas pra poder me dedicar a esse projeto, assim. É um projeto que tomou muito do meu tempo, assim. Então, a gente precisa realmente ver que existe todo um trabalho de fundo que às vezes a gente não tá ligado, sabe? E ele falou uma parada que, assim, eu me sentia incompetente e perdida entrando numa área nova. E ele falou, cara, é muito engraçado, porque pra mim, você teve uma coragem de sair da área e começar uma coisa nova. Eu, por outro lado, tô realmente descobrindo um mineral maneiro e tal, beleza. Mas eu tô meio entediado, cara. Eu tô há muito tempo nesse assunto. Então, assim, a gente também nem sabe o que vai pegar a gente no futuro, assim. Então, tipo, óbvio que as escolhas dele, na época de continuar seguindo no mestrado o assunto, é porque foram motivadas pelas ferramentas que ele tinha na época. E agora que ele descobriu o mineral, que era muito maneiro, ele tava feliz, mas ele tava, tipo, pô, meio cansado também, sabe? Ah, não tem mais nada pra ver nesse assunto, assim. Então, ele realmente queria mudar de tópico depois do mestrado, e que pra ele, a conversa comigo tinha sido muito boa, porque ele falou, cara, ver você fazendo e você falando que é divertido e, pô, que você se sente né, perdida, mas faz parte do processo e tal, me dá fôlego pra eu mesmo fazer, sabe? Tipo, então você me inspira também, você tá inspirada por mim, mas tá acontecendo o inverso. E é muito legal também, porque a gente nunca sabe o que vai fazer importância na vida dos outros, né? É por isso que eu gosto muito desse podcast, porque eu falo umas coisas aqui que talvez resignem com você, talvez não, mas tá tudo bem, sabe? Tipo, eu não tô querendo prescrever nada pra você, eu acho, e acontece muito comigo, eu só pensei nesse podcast porque eu ouvi tantos podcasts que me inspiraram e que me ajudaram em momentos difíceis, nossa, durante o doutorado, então. E é tão bom, sabe, ter alguém que esteja no mesmo barco que você e você veja que você não é um alien ou que você não fez as escolhas erradas ou nada disso, que é só parte da vida. E eu realmente gosto tanto dessa sensação de que tá tudo bem, mesmo quando não tá tudo bem. E aí eu acho que é por isso que eu trago esses assuntos aqui, assim, porque de alguma forma eles podem te ajudar. E se eles te ajudarem, vai ser muito maneiro, sabe? Talvez a gente nunca converse sobre isso, mas eu fico feliz de poder compartilhar, porque eu sou muito grata às pessoas que compartilharam comigo as coisas. Cara, eu achei que foi essa parada que ele me falou, assim, foi super valiosa, porque quando a gente esquece um pouco que a mudança, ela vai ter alguns efeitos negativos na sua vida, ela vai bagunçar um pouco a sua vida, às vezes a gente fica até com muito medo, né, de fazer uma mudança. Então, foi muito maneiro pra mim. E aí, essa informação que ele tinha me dado no passado, que ficou, como vocês veem, ficou muito presente na minha vida, na minha memória, realmente me impactou muito. Quando essa minha amiga me confidenciou as dúvidas, os arrependimentos dela ontem, eu realmente ofereci pra ela o lado oposto, sabe? Tudo bem, agora aqui, falando com vocês, eu tenho que dizer que eu me arrependo um pouco de ter, nesse meu afã de fazer com que ela se sentisse bem, eu acabei dando um sermão nela, sem querer. E vocês vão ouvir esse sermão, mas assim, eu não queria que ela se sentisse mal nem por um segundo, sabe? Porque ela é braba, ela é sinistra, é uma pessoa super responsável, trabalhadora, empática, ela é tudo de bom, sabe? E, cara, ela é muito top pra ela se sentir por um segundo menos que isso. Então, amiga, vou deixar aqui registrado o meu desculpa porque às vezes eu sou péssimo ouvinte. E isso é muito errado sendo uma pessoa que tá aqui falando num podcast. Então, desculpa por isso, amiga. Mas eu vou melhorar. E aí, agora, eu vou dar meio que o sermão que eu dei ontem pra ela.
E eu acho que pode ser que sirva para todos nós, assim. E, na verdade, esse sermão serve para mim também. Então, eu vou ouvir esse podcast para não esquecer dessas paradas. Então, assim, primeira parada que eu vou dizer, e é mais importante, e é o que tá todo mundo dizendo, então não sou eu que inventei, é que não dá pra gente se comparar. Especialmente se a gente não sabe de onde essa pessoa veio, pelo que ela passou e para onde ela tá indo, ou tentando ir. E assim, isso entra em tudo. Entra nos colegas de trabalho, entra nos familiares, entra para as redes sociais. A comparação, ela é inútil. Ela é um mecanismo que a gente usa desde sempre. Muito antes de rede social, a gente já se comparava. Tem gente que usa isso para se motivar, mas eu acho que, no geral, a gente usa isso para se afundar. Então, comparação não tá com nada, e acho que você tem que realmente reduzir o máximo de comparação que você conseguir, e isso inclui parar de seguir pessoas nas redes sociais para sua saúde mental, é isso mesmo. Eu acho que, em alguns casos, você pode tentar pedir conselho para a pessoa para tentar chegar lá. E aí você pode, sei lá, tentar fazer uma entrevista com essa pessoa, entender mais ou menos qual é a realidade dela, entender o que você poderia mudar na sua vida para tentar se equiparar ou, tipo, te ajudar a chegar lá. Por exemplo, sei lá, você quer começar a correr. Ah, como é que você faz? Bom, começa caminhando, mas aí você tem que ver se você tem um espaço, se você tem o tênis, se você tem tempo, entende? Então, tipo, qualquer coisa que você queira fazer, tem um jeito de começar. E aí você pode conversar com pessoas que fazem isso e tentar ver como o que elas fazem se encaixa na sua vida. E às vezes não vai se encaixar, às vezes não vai dar pra você fazer. Tipo, eu acho muito maneiro corrida. Eu vejo uma galera que corre e tal, corre de madrugada, acorda cedão pra correr, eu acho muito maneiro. Eu não tenho ainda a disposição pra isso. Eu corri por alguns anos, mas eu acabei parando e tal, por mudanças e circunstâncias. Mas, por exemplo, eu vejo gente que corre no subúrbio do Rio, sei lá, 4 da manhã. Eu não tenho nem coragem de fazer um negócio desse. Então, assim, tem certas coisas que as pessoas encaram, outras pessoas não encaram. Não vai ter jeito. Você vai adaptar o que der pra sua vida. Mas, assim, eu acho que as métricas, elas precisam ser extremamente feitas sob medida pra você. Não dá pra você medir a sua vida com a régua dos outros. Não tem jeito, não dá. É simples assim. E isso só vai te depreciar, só vai te puxar pra baixo. Então, sei lá, você quer parar de comer carboidrato, vamos colocar assim. Mas, pô, por que você quer parar de comer carboidrato? Você conversou com uma nutricionista sobre isso? Você viu os efeitos? Como é que você vai compensar esse carboidrato? Pra que o carboidrato serve no seu organismo? Tem uma série de coisas que a gente precisa saber antes da gente simplesmente querer mudar uma parada. E também ver se isso se adapta à nossa realidade. Porque, sei lá, você vai abrir mão daquela pizza que você adora? Ou você vai abrir mão, sei lá, daquele pãozinho da tarde que faz a sua manhã, que faz o seu dia todo valer a pena? Não dá, cara. Você tem que, tipo... às vezes funciona pra outra pessoa e não vai funcionar pra você. Então, vale a pena adaptar as ideias à sua realidade. Eu acho que é como qualquer receita. A receita você adapta com o que você tem em casa. Se você não tem a manteiga clarificada, não sei das quantas, você vai fazer com uma outra manteiga e vai funcionar também, entendeu? Então, calma lá. A segunda coisa é que, às vezes, você vai ter ajuda, ou você vai estar no lugar certo, na hora certa. E, às vezes, você não vai ter nenhuma dessas coisas, ou só algumas dessas coisas. E tem gente que só tá onde tá por coincidência. E tem outras que sabiam exatamente como chegar lá, desde o começo. E elas fizeram cada uma das escolhas muito bem informadas. E aí, cada caso é um caso, às vezes você vai estar num grupo, às vezes você vai estar no outro. E às vezes, para uma coisa que você acha importante, você vai estar no grupo que não foi favorecido, e outras vezes uma coisa que você não acha tão importante, mas que, pô, você estava no lugar certo na hora certa. Então, é tudo muito acaso, mas é claro que se você tiver cercado pelas influências certas, você talvez consiga o resultado que você está buscando. E aí isso me leva ao terceiro ponto. Que o meio em que você está inserido, o ambiente ao seu redor, ele vai ter muita influência nos seus resultados, assim. Fora que, se você tiver pessoas que estão te guiando, e pessoas que sabem o que estão fazendo, que têm experiência naquilo, elas vão te ajudar.
E aí é o problema dos coaches, etc., que você tem que tomar muito cuidado. Porque o que não falta hoje em dia é gente vendendo soluções para vocês. Então, assim, tem que tomar muito cuidado para separar o joio do trigo. Porque eu acho que melhor do que alguém que fala que sabe fazer X ou Y, é uma pessoa que faz X ou Y. E aí você observa essa pessoa fazendo. Então, assim, eu acho que a gente tá numa temporada com muita, sei lá, com muita promessa e pouca ação, sabe? Eu acho que a gente saiu muito dessa parte de colocar a mão na massa e fica esperando que as coisas aconteçam magicamente. E o processo é mais importante do que o resultado. Então, assim, você vai ter muito mais chance de triunfar nas suas empreitadas se a pessoa que está te guiando já fez ou tem conhecimento no processo, entendeu? Mais do que se ela tiver só a ideia de como fazer. E aí, eu vou... Muito claramente, uma coisa que aconteceu comigo nesse mestrado que eu tô falando pra vocês, que eu tinha pouca experiência, que eu tava muito frustrada porque eu não tava tendo o rendimento que eu queria, etc. Eu publiquei 3 artigos em revistas científicas internacionais respeitáveis. E isso porque o supervisor que eu tinha, ele era focado e ele tinha experiência e ele me ensinou como fazer a pesquisa, desenvolver essa pesquisa de forma que eu pudesse publicar ela. Então, assim, eu fui muito bem orientada. A pessoa que me orientou sabia o que ela estava fazendo porque ela já tinha feito antes. E ela várias vezes falava para mim, tal coisa por conta disso. Você tá tentando fazer isso, mas isso aqui vai refletir nisso aqui. Então, assim, eu volta e meia tinha uma pessoa para trocar comigo que tinha experiência, que sabia para onde as coisas iam. E quando ela não sabia para onde estava indo, ela falava, eu não sei se isso vai dar resultado. Você pode tentar, você pode colocar um prazo, etc. Então, assim, para mim, isso me ensinou muito como é importante você estar sendo guiado por uma pessoa que sabe o que está fazendo. Quarta coisa é que a sua personalidade ela vai ter muita influência em tudo. E nos seus resultados, principalmente. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi é que trabalhar em equipe ou colaborar com outras pessoas é um ótimo jeito de publicar mais. Porque você expande o seu leque de produção, porque você começa a compartilhar com as pessoas. E aí, pessoas, quando você tem mais gente trabalhando com você, mesmo que não seja diretamente no seu assunto, as chances de troca são muito maiores e mais pessoas fazendo uma coisa conseguem mais dados. E aí, com mais dados, você consegue melhores publicações. Então, assim, colaboração pode ser, sim, um ótimo jeito de obter mais resultados, especialmente na parte de pesquisa e tal. Agora, se não é algo natural ou algo que você suporta fazer, imagina, vai ser um pesadelo colaborar com uma pessoa. Então, de uma certa forma, você não colaborar com outras pessoas pode limitar a quantidade de resultados ou de dados que você vai ter para sua pesquisa ou para o seu trabalho, ou seja lá o que você estiver fazendo. Então, assim, isso vai diminuir o seu trabalho? Ou isso vai diminuir o seu valor? Claro que não, óbvio que não, pelo amor de Deus. Mas você tem que entender que com menos mãos, você vai ter menos dados para você trabalhar depois. E com isso, você talvez não consiga publicar 10 artigos. Você vai publicar 1 artigo. Mas existem coisas que é humanamente impossível fazer, sabe? Então, entender isso sobre a sua personalidade vai facilitar muito e vai também te magoar menos, sabe? Porque aí depois você vai falar, poxa, eu podia ter colaborado. Não, você ia ter passado 3 anos, 5 anos, 2 anos, sei lá, quanto tempo de um projeto sofrendo, entendeu? Tipo, porque você tinha que lidar com pessoas que você não queria lidar. Então, assim, eu acho que tudo volta para essa parada de você precisa da experiência para você entender melhor sobre você e aí conseguir fazer melhores escolhas, etc. Mas também aceitar que a gente tem os nossos próprios limites. E tá tudo bem ter limite. Eu não sei de onde inventaram que limite é ruim. Limite é muito bom. Impor limites e se proteger é super importante. Enfim, eu falei essas 4 coisas, mas assim, cara, tem muita coisa que pode influenciar. Muito mais, assim. Às vezes o suporte que você tem, a rede de apoio que tá ali pra você, se você pode ou não ventilar as suas ideias, se você é muito autocrítico. Às vezes você não vai fazer uma coisa só porque você é autocrítico demais com você e não se permite errar, sabe? Então, assim, sem sombra de dúvida, não tem como você se comparar com os outros. Eu, por exemplo, terminei meu doutorado sem nenhuma publicação. Eu tô agora ralando pra conseguir fazer uma, mas tá difícil, mas enfim.
Eu vim com maior disposição pra fazer, pra acontecer. Eu falei, pô, eu tenho experiência pra caramba do mestrado e tal. E aí tudo foi diferente do esperado. E, enfim, terminei sem publicação, sem perspectiva, enfim, né? Chatão, meio que totalmente fora do que eu tinha antecipado. Por outro lado, eu criei uma vida nova, eu fiz amigos, eu me inseri numa nova cultura, aprendi uma outra língua, uma nova área de conhecimento. Fiz experimento com coisas que eu nunca tinha feito antes, assim. Eu aumentei a quantidade de esportes que eu pratico, diversifiquei também, né? Passei a fazer tudo de bike, eu aprendi novos hobbies, enfim, assim. Eu não fui excelente no meu doutorado, mas eu tenho uma vida que eu tô muito orgulhosa de ter construído nesse período, assim. Eu tratei o doutorado mais como se ele fosse só um trabalho. E essa é uma das coisas que eu mais repeti pra mim, assim, que era só um trabalho. Que não era sobre mim, que não era pessoal. E eu vi outros colegas meus do doutorado fazendo a mesma coisa. Então isso também me deu força, sabe? Mas, sei lá, é difícil, entendeu? Tipo, é difícil você aceitar que você não vai ser excelente o tempo todo. Eu lembro de uma palestra que eu vi durante o mestrado de uma mulher que tinha uma família, tinha filhos e tal, e ela trabalhou na Vale por muitos anos. Ela era uma das únicas mulheres que trabalhava na Vale, né, muitas décadas atrás. E ela disse uma parada, assim, que ficou comigo até hoje, que ela disse que tá tudo bem, que às vezes você vai deixar a peteca cair, que às vezes você não vai conseguir equilibrar todos os pratinhos no ar, sabe? Que alguns vão cair no chão e quebrar. E que, na verdade, a coisa mais importante é você continuar tentando, sabe? E uma hora você vai encontrar um equilíbrio pra sua vida, mas que o fracasso, ele faz parte da experiência humana, e ele vai te ajudar muito no seu processo de autoconhecimento. Então, quando uma coisa não der certo, ou tipo, uma expectativa que você tinha não for atingida, e isso te fizer sofrer, você vai, por exemplo, entender que aquilo é uma prioridade pra você. E aí você vai mudar a ordem das coisas. Você vai passar mais tempo em casa, você vai diminuir a sua rotina de trabalho, você vai aumentar a sua rotina de trabalho. Depende do que você tá buscando naquela época. E tem isso também. Que num determinado momento, o pratinho que você vai deixar cair pode ser do emprego, ou pode ser da família, ou pode ser de ter filhos, ou pode ser o de comprar uma casa. Mas não significa que vai ser pra sempre aquele pratinho que vai ficar no chão, entendeu? Que talvez num outro momento você vai equilibrar outros. E que, conforme você vai evoluindo nisso, você vai descobrir quais são os pratinhos que, na verdade, você quer deixar no ar. E quais pratinhos você vai tirar, entendeu? Então, assim, você vai mudando. E, na verdade, a motivação é continuar mudando. É se permitir mudar. Porque a sua vida, ela vai... conforme você vai avançando nela, você vai encontrando novas coisas que mexem com você, que te motivam, que fazem a vida fazer sentido. E tá tudo bem abandonar as antigas, porque você mudou como pessoa. E é isso que é o fundamental de ser humano, sabe? É que você vai mudar. Essa é a única garantia. Todo o resto não tem garantia. Mas a mudança é uma constante. E eu fiquei tão mexida quando ela falou isso, assim, que aceitar que a mudança é a constante. E que tá tudo bem mudar, e que tá tudo bem você abandonar velhos hábitos. Que isso, na verdade, é a coisa mais linda de você estar vivo. Cara, isso, nossa, terminei, obviamente, em lágrimas na palestra. E eu acho que eu vou deixar esse pensamento aqui, como o último pensamento desse podcast, do episódio de hoje. Acho que eu vou deixar ele resignar aí com você, ecoar, e ver o que você tira dele, assim. Porque... a gente esse grande aglomerado de mudanças e aprendizados e novas ferramentas e novas situações. Então, pensa nisso. Pensa se você não está se comparando demais com outras pessoas e esquecendo todas as coisas maneiríssimas que você adquiriu, que você aprendeu, que você viveu. Porque você pode, sim, olhar a vida dos outros e se inspirar nela, mas toma cuidado para não ficar olhando demais para a vida dos outros e esquecer de viver a sua, esquecer de curtir os seus momentos, sabe? Enfim, eu acho que é isso. Acho que eu vou deixar o raciocínio fechar aqui. Agradeço você por ter ouvido. E, bom, te espero para a próxima. Vamos ter mais reflexões como essa. Tomara que não tenha ficado muito denso, tomara que tenha feito sentido. E, bom,
né? Se tiver gostado, pode compartilhar, enfim. E deixa um comentário. Comentário é sempre legal e com certeza vai ser assunto para algum podcast.